Vamos para mais uma aula de Química e hoje nós vamos trabalhar tabela periódica. Lembrando que sempre falo que se a geografia trabalha mapas, se a história trabalha o que aconteceu na antiguidade, a Química trabalha a tabela periódica. Então aqui eu tenho os elementos da tabela periódica e nós vamos vagarosamente decifrar cada elemento desse, o que significa essas cores, por que tem esses dois compartimentos embaixo, tudo isso no decorrer da nossa aula de hoje. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda, quem criou a tabela periódica foi Mendeleev. O que tem na tabela periódica? 118 elementos químicos encontrados na natureza. Então, eu tenho, dentro da tabela periódica, perguntou para você, quantos elementos tem a tabela periódica? 118 elementos químicos. Dentro desses 118 elementos químicos, 92 são de ordem natural e 26 artificiais. Então, eu tenho 92 naturais e 26 artificiais. O que acontece? Ela não está de 1 a 18, então sempre em ordem crescente. Então, eu começo com o elemento de número atômico 1 e termino a minha tabela periódica com o elemento de número atômico 118, tá? Cada quadrado, se você for observar a tabela periódica aqui, cada um deles tem um quadrado. Olha para você ver, ó. Cada um tem um quadrado. Cada quadrado representa o nome do elemento químico, símbolo, classificação, número atômico e massa. Quero deixar uma coisa bem clara. Antigamente, precisava decorar a tabela periódica. Atualmente, não precisa mais. Todas as provas trazem a tabela periódica. Não traz dessa forma, mas o formato da tabela periódica, o jeito da tabela periódica, toda prova traz. Então, vamos decifrar o que tem na tabela periódica. Cada quadrado representa o nome do elemento químico. Geralmente, deste lado aqui, ó. O nome do elemento químico. No caso aqui, berílio. O símbolo, qual seria o símbolo do berílio? Be, o símbolo vem bem central. Classificação, olha a classificação aqui. Número atômico, o número atômico do berílio é 4. Como é que eu faço a classificação do berílio? Você lembra? K cabe 2, L cabe 8, M 18, ele vai. Então o berílio, se o número atômico é 4, eu tenho a classificação. Qual que seria essa classificação? 2 na camada K, 2 na camada L. E eu tenho o número de massa aqui embaixo. No caso aqui seria 9,01, mas geralmente é 9. Então o que eu aprendi? O símbolo está no meio. Aqui eu tenho o nome, em cima o número atômico, embaixo a massa e do lado de cá a classificação. Então eu estou aprendendo a ler a minha tabela periódica. Como que a tabela periódica está dividida? Eu vou dividir a tabela periódica nos metais. Esse aqui, no caso de azul, tudo isso daqui é metal. Aqui eu tenho os não metais. E aqui eu tenho os gases nobres. Metais, não metais e gases nobres. Qual a diferença entre eles? Metais, a grande parte da tabela periódica, são ótimos condutores de eletricidade. Mas além de ser ótimos condutores de eletricidade, eu tenho uma coisa com eles. Eles precisam, para serem considerados completos, eles precisam fazer o quê? Doar elétrons. Por quê? Porque para a tabela periódica, o ideal é que sempre os números terminem em 8. O final seja 8. K2, L, aquele final seja 8. Então, para ficar completo, nós falamos que os metais precisam doar elétrons. E os ametais? Ao oposto. Eles são péssimos condutores de eletricidade. E para serem considerados completos, eles precisam fazer o quê? Receber elétrons dos metais. Nós vamos aprender isso em ligação iônica e covalente. E para terminar, eu tenho os gases nobres aqui, ó. Eles considerados completos dentro da tabela periódica. Então eu tenho metais que precisam doar elétrons, são ótimos condutores de eletricidade. Eu tenho não metais, péssimos condutores de eletricidade e precisa fazer o quê? Esses ametais ou não metais precisam receber elétrons. E eu tenho os gases nobres, considerados completos dentro da tabela periódica. Ou seja, eles não precisam nem receber e nem ganhar. Metais, não metais e gases nobres. Aqui eu tenho as linhas horizontais da tabela.
Então, quais que são as linhas horizontais? Olha as linhas horizontais aqui. Se você for analisar, são 7 linhas horizontais. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. 7 linhas horizontais. E essas linhas horizontais na química tem um nome. Que nome que vai se levar? Período. Eu posso perguntar para você numa prova, você pode criar uma prova para você perguntando: o alumínio está em que período? Você vai olhar. Primeiro, segundo, olha o alumínio aqui, ó. Terceiro período. Então, as linhas horizontais são chamadas de períodos. Existem as linhas verticais. As linhas verticais são chamadas de família. Aqui eu tenho a família 1A, família 2A. Eu não venho para cá com a família 3A, 4A, não, tá? Então tem que ter cuidado com isso. Então aqui eu tenho a família 1A, a família 2A. Essa parte da tabela periódica reta aqui, central, eu vou pular. Então eu tenho a família 1A, a família 2A, vou pular essa parte central e vou para a família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Então, preciso entender isso. Então, eu começo na família 1A e 2A, do lado de cá. Pulo toda a parte central da tabela e vou lá no boro. E vou começar com a família 3A até 8A, que são a família dos gases nobres. Tenho que ter cuidado com isso. Outra coisa importante, cada família tem um nome. E outra coisa também importante, quando eu penso em família, eu posso pensar na minha família, na sua família. Então, você é parente próximo, né? Família dos seus primos. Então, é como se um fosse primo do outro. Eu quero dizer, por exemplo, aqui, ó, que o flúor é parente próximo do cloro, que é parente próximo do bromo, e ali vai. Então, família são aqueles que são próximos. Não posso esquecer disso. Mas a família leva um nome. Qual que é o nome da família 1A? Olha, metais. Qual que é o nome da família 2A? Aqui, ó, metais alcalinos terrosos. Qual que é o nome da família 3A? O 3A aqui, ó, família do boro. Da família 4A, família do carbono. Se você for analisar, é só você observar aqui, são os elementos que recebem o nome da família, com exceção da família 1A e 2A, tá? Aí eu tenho a família do nitrogênio, que é a família 5A. 6A, aí eu já não posso criar isso, porque aqui eu tenho a família do calcogênio. E a família 7A, ó, família do halogênio. E a família 8A, eu tenho a família dos gases nobres. Isso vai estar para você em PDF, mas é só para você entender. Então, recapitulando. Período, família e eu tenho a família central. Toda essa família central aqui é considerada a família B, chamada elementos de transição. Então, família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, até 8A. E o meio da tabela, aqui, são os Bs, olha. Ó, a família B toda é chamada de elementos de transição. Cuidado com duas coisas importantes. O hidrogênio não tem família. É o único elemento da tabela periódica que ele não é próximo de ninguém. Então, o hidrogênio não tem família. Cuidado com essa exceção. E aqui eu tenho a série dos lantanídeos e actinídeos. Então, eles foram colocados aqui na tabela periódica. Professor, por que eles foram colocados aqui? Para que a tabela periódica não ficasse extensa. Então, não posso esquecer que os lantanídeos estão aqui, ó. Todos aqui. Eles estão aqui. E eles pertencem, então, a que período? Ó, sexto período. A que família? B de transição. E os actinídeos? Aqui. Os actinídeos estão aqui. Pertence a que período? Sétimo período. Família B. Coisas que eu tenho que tomar cuidado. O número 118 não é de 1 a 118? Ele não termina aqui, porque esses elementos são colocados aqui. O dos lantanídeos e dos actinídeos. Aonde que termina, então? Tabela periódica termina aqui. O número 118 é aqui, tá? Espero que você tenha entendido, mas a hora que você fizer exercício, tenho certeza que você vai entender melhor. Então, agora, como sempre, né, depois que nós mudamos a forma de tornar as aulas mais dinâmicas, a gente geralmente faz 1, 2, 3 atividades. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, coloquei 3 atividades aqui para você. Olha,
Qual elemento pertence à família dos halogênios? 7A. Então, a primeira observação que eu já vou ter. Já me disseram que eu estou trabalhando a família dos halogênios. E ainda colocou para facilitar a minha vida. 7A. Então, é a família pertinho dos gases nobres aqui, ó. 7A. E está situado no terceiro período. Então, já me falou. Família horizontal. Período vertical. Então, já disse. Está nos halogênios 7A. No terceiro período, olha, o halogênio está aqui, 7A. Qual que seria o terceiro período? Primeiro, segundo, terceiro período 7A. Qual que é? É aqui o cloro. Então, como que eu olhei? Eu estou interpretando a tabela periódica. Estou olhando o período, primeiro, segundo e terceiro, e a família 7A, porque já me deram. Um átomo Z igual a 18. Quando é assim, eu preciso dar sequência na minha tabela periódica. Como? Olhando, ela não é crescente, não vai do 1 a 118. Então, eu vou procurar onde está o 18. Então, é só eu olhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Primeira pergunta. Um átomo 18 está classificado como? Aí lá no cantinho, do lado de cada tabela periódica, não é gás nobre? Então, resposta correta, letra D, gás nobre. Qual elemento químico possui propriedades semelhantes ao oxigênio? Então, eu vou procurar o nome oxigênio. Aí ele aqui, o que é propriedade semelhante? Não é aquele que tem a mesma família? Então, eu vou olhar aqueles que têm a mesma família. As alternativas que me deram foram flúor, lítio, carbono e enxofre. Vamos ver lá qual dessas palavras aqui, qual desses elementos eu vou encontrar lá perto do oxigênio. Ó, encontrei o enxofre. Então, a resposta correta é o enxofre. Vamos ver os mais próximos também do oxigênio. Eu tenho ó, o enxofre, eu tenho o selênio, eu tenho o telúrio, eu tenho o polônio e eu tenho aqui com o nome estranho, tá? Depois você vê aí na sua tabela. Então, quer dizer, não tenho nem flúor, nem lítio e nem carbono. Então, qual elemento possui propriedade semelhante ao oxigênio? Enxofre. Só recordando para você. Família 7A. Olha assim, período, terceiro período. Ó, primeiro, segundo, terceiro e ele vai. Lembrando que no primeiro período só tem o hidrogênio e o hélio. Então, primeiro, segundo, terceiro ele vai. Um átomo Z, então, é de ordem crescente. Então, olha 1, 2, 3, 4, até chegar ao 18. E aqui, propriedades semelhantes ao oxigênio, ou seja, pertence à mesma família do oxigênio. Família não olha assim, então eu localizei o oxigênio e olhei assim. Então, a resposta correta é o enxofre. Agora é sua vez, faça as suas atividades e me envie.